Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada criminalista e de família também. Eu também atuo no âmbito da família, aqui em Aracaju, Sergipe. E eu sou criminalista exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, certo? Assistência jurídica, diferente de assistência de acusação, certo? Assistência jurídica da vítima. E aí, gente, veio na minha mente fazer uma série de lives exclusivamente com o Sergipe, sabe? Só com o meu estado. Até para vocês que estão aí conhecerem as mulheres que fazem a diferença aqui, para saberem o que é que a gente está fazendo aqui. E eu digo sem medo de errar. Nós precisamos melhorar muito. Nós ainda temos muita coisa para fazer aqui em Sergipe. Agora, quando você compara com outros estados maiores, né? Talvez seja por conta também do tamanho, né? Que a gente tem essa vantagem de ser um estado menor. Mas aqui nós temos muitas pessoas comprometidas mesmo. Oi, Adriana Lohana, bem-vinda, querida. Emily, Márcia. Então, nós temos muitas pessoas comprometidas com essa causa, com essa questão da prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos pessoas de comprometimento extremo, né, que ultrapassam a profissão que exerce. E aí eu chamei algumas mulheres, algumas não puderam. Se vocês sentirem falta de algumas mulheres, é porque algumas não puderam, não tiveram agenda. E aí eu consegui juntar essas maravilhosas aqui, para toda quarta e toda sexta, 20 horas, a gente poder bater um papinho sobre essa questão, né, da prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado de Sergipe. E hoje, o nosso dia... Então, assim, deixa eu mostrar a vocês o bannerzinho do... Ele tá ali atrás, mas pode ser que vocês não estejam vendo direito. E aí eu aprendi a imprimir para vocês verem legal. Então aí, gente, olha. O Futuro Veste Saias, Sergipe 2020. Diálogos sobre a prevenção, o combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado de Sergipe, né? E aí, essas são as minhas convidadas. E hoje, quem vai abrir, né, é ela, Sônia Malaquias. Ela aqui, gente, olha. Querida Sônia, se preocupe que todas elas vão se apresentar. E aí vocês vão ficar sempre vendo assim, todas juntas, porque eu acho que isso é um sinônimo de força. Eu escolhi me perguntaram e eu vou dizer a vocês, eu escolhi esse nome para o projeto, o Futuro Veste Saias, porque durante muito tempo vestir saias significava sinal de fraqueza. E a gente bem sabe que não é, né? Na realidade nunca foi, mas hoje nós estamos provando de fato, através da atuação efetiva e que fique registrado na história, porque as mulheres foram apagadas da história, principalmente as mulheres negras, né? Se as brancas foram, imagina as negras. E as indígenas, nem se falam. Então as mulheres sempre foram apagadas da história, só que agora quem está escrevendo a história é a gente. Nós vamos mudar muita coisa que está aí. E aí, o futuro veste saias, porque quando o futuro começar a vestir saias, as coisas vão entrar no eixo. Não que nós sejamos melhores do que os homens, mas nós temos uma visão bem mais minuciosa, uma visão bem mais... A gente tem uma visão pontual, periférica, ao mesmo tempo do todo, em prol do interesse comum. E agora eu vou ver, cadê ela? Sônia, eu acho que Sônia está aqui. Vou chamar Sônia, né, que eu já falei muito. Vamos ver se ela está aqui, querida Sônia. Gente, essas lives, assim, não tem nada oficial, é uma coisa muito... um bate-papo mesmo. Quem vai dar o rumo da prosa são essas mulheres maravilhosas. Sônia, muito bem-vinda.
Boa Obrigada. noite. Boa noite. Quero lhe agradecer muito por você ter essa disponibilidade para estar aqui com a gente. Entendeu? Eu lhe agradeço demais essa disponibilidade. E eu quero que você comece aí falando. Quem é Sônia? Se apresente para todo mundo. Quem é Sônia? E Boa fica à vontade. noite. Boa noite. Meu nome é Sônia Maria Malaquias dos Santos, conhecida como Sônia Malaquias, ou Soniquita, ou Soninha. Quero desde já agradecer às companheiras que estão aí já na live. Eu sou uma ribeirinha, mulher negra, feminista, do movimento de mulheres camponesa, onde uma das lutas do movimento de mulheres camponesa é o enfrentamento ao capitalismo, né, e o patriarcalismo. Então, essa é uma das nossas bandeiras. Sônia, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Repita, porque cortou um pouco. Cortou um pouco. Educadora popular. Você... Educadora popular. Então, Sônia, eu queria que você me dissesse, conta um pouquinho da sua história, como foi que você começou a participar desse movimento? Como foi que começou a sua militância, a sua atuação? E como você adentrou nessa questão do direito da mulher? Me explique aí, faça um tour. Falando um pouco assim, eu entrei, foi em 2007, mas antes eu já vinha numa luta de resistência contra todos os povos, né? Povos negros, mulheres negras especificamente. E aí foi onde eu entrei na militância, no movimento de mulheres camponesas e também na articulação. Como eu sou ribeirinha, eu tenho o Rio São Francisco aqui, que também eu abraço a causa. É a terra e a água. Sim. Mulheres camponesas, né? Não posso deixar de falar sem trazer o Rio São Francisco, com toda essa história. E aí eu vi que as mulheres, elas sofrem muito, sofrem, né? E nessa questão aí da pandemia, não é que, claro, o número aumentou, mas assim, desde então as mulheres já sofria bem antes de tudo isso. Agora, como estão mais em casa, é que as pessoas estão percebendo que a violência aumentou, mas toda uma vida ela existiu. Eu estava conversando, ontem até eu fiz uma live com que eu recebi um convite com um professor, e eu perguntando, eu sempre perguntei isso, quando eu ouço as pessoas falarem, né, que a pandemia, não sei o que, a violência doméstica sempre foi uma pandemia, porque ela está no mundo todo, né, em escalas mais brandas ou mais severas, dependendo da cultura do lugar. E tem um detalhe, eu fico perguntando, eu sempre pergunto às pessoas, me digam uma coisa, gente, que essa pandemia trouxe, que a gente já não sabia que tinha. Eu não estou diminuindo os problemas, eu só estou dizendo assim, que as pessoas se surpreendem. Ai, tem gente passando fome. Oi? Há quanto tempo? Ai, tem gente desempregado. Há quanto tempo? Tem gente que não tem saneamento básico, não tem água para beber. Isso. Tem gente que mora num cubículo com 4, 6 filhos. Tem gente que está sofrendo, que tem que sair todo dia para ter o pão de cada dia, que não pode ficar 2 dias sem sair. Aí eu faço, gente, o que é que essa pandemia trouxe que a gente já não conhecia? E a questão da violência doméstica, do meu ponto de vista, é que agora acabou a válvula de escape. Essa mulher que sofria violência doméstica, esse homem podia sair em algum momento para ir trabalhar, saía para jogar uma bola, saía para ir para uma faculdade, para um colégio, saía de algum jeito, né? E essa mulher podia respirar um pouco, e agora não está tendo nem isso. Né? Está ali em tempo integral. Então assim, eu penso que a gente tem que pensar, eu penso que a gente tem que ponderar muito sobre essa situação que nós estamos vivendo, parar de reclamar sobre algumas coisas. Claro que eu me preocupo muito com a situação das pessoas que não têm condições, né, de se sustentar. Mas assim, para dizer, o que é que a gente pode fazer para não voltar ao que a gente considerava normal? Porque não é que a gente... quando é que a gente vai voltar ao normal, né? Isso normal está meio comprometido. A gente tem que voltar, né, de uma forma mais... Então, Sônia, o que é que eu queria? Assim, eu quero que vocês que vão ser entrevistadas fiquem muito à vontade para falar tudo da militância de vocês. Relatar alguma coisa que vocês queiram dizer, algum alerta que vocês queiram fazer,
algum momento pelo que você passou. E as pessoas fiquem muito à vontade aqui para fazer pergunta, viu? E eu quero que você continue. Então, são muitas coisas, né, Valdilene e quem está aí participando dessa live, são muitas coisas que a mulher, né, não tinha a invisibilidade. E uma das lutas é sair dessa invisibilidade, né? Fazer com que a mulher ela tenha o seu papel na sociedade, mas de uma forma que não só por ser mulher, mas assim, uma mulher que tem a sua voz, que tem a sua autonomia, que tem a sua geração de renda e que a gente sabe que é muito difícil. E quanto se trata assim, de mulher do campo, né? Eu moro aqui na cidade, mas as mulheres do campo, elas são muito agredidas, né? De N formas. Já temos a questão do agronegócio, que ele é muito disparado na nossa região. Nós temos, assim, sofremos assim, com a questão diante não só dessa pandemia, esse momento é de pandemia, que parece que a gente dorme, acorda e até sonha, ouvindo pandemia, pandemia direto nas nossas mentes, mas assim, com esse caráter de história, que a gente quer uma sociedade diferente, trazendo também, dentro de todo esse quadro, a agroecologia, né? A agroecologia, a soberania alimentar, que também é uma das violências, né? E dentro de tudo isso, Valdilene e as demais, eu vejo um impacto muito grande, né? Que ainda é de fazer com que hoje o nosso lema fique em casa. Para quê? Para cuidar da nossa saúde, para cuidar da saúde de quem está conosco e para cuidar da saúde de quem nós amamos, né? Primeiro a gente se ama, primeiro a mulher tem que se amar, né? E eu vejo que também dentro de todo esse quadro, a gente estamos perdendo muitas mulheres, porque hoje não é só a violência física, não é só a psicológica, mas assim, a violência é muito brutal, onde estamos sendo exterminadas. A gente tem o caso aí de Sergipe, que infelizmente, né, hoje foi dois impactos, né? A questão do manifesto do vírus no município e o vírus está acompanhando junto com o feminicídio. Ou seja, o feminicídio está junto, mas nunca deixou de existir. E aí é uma coisa assim, muito impactante, porque assim, quando uma mulher tomba, a gente fica triste, porque a mulher, ela não está mais contando história, mas estamos aqui. A mulher tombou, mas a gente está aqui para falar por ela, né? E para que não aconteça nem comigo, nem com as que estão aí na live, nem com nenhuma mais. Então, dentro desse quadro histórico, a gente vê, e dentro do movimento, uma luta muito grande de resistência para não acontecer. E uma das coisas que a gente pode pedir é a questão da valorização, quanto mulher, mas mulher que tem a voz e que tem a vez. Ô Sônia, me diga uma coisa, você falou aí, fica em casa, essas mulheres ribeirinhas, as mulheres camponesas que você representa, elas podem ficar em casa? Elas estão podendo ficar em casa? Não, primeiro... Explique aí, como é que está a situação delas? Alguém perguntou aqui, como é que está a situação dessas mulheres nesse momento? A gente sempre sabe que é difícil, é sempre difícil a situação das mulheres. Mas como é que está agora? Então, a situação que está é a de sempre. Continuam trabalhando. As mulheres do campo continuam produzindo. E se ela não produz, o alimento não chega nas nossas mesas. Não chega na mesa delas e nem nas nossas mesas. Quer dizer, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a vida delas dobrou mais ainda nessa situação. Porque ela continua produzindo, ela continua plantando, continua saindo. Porque assim, é fácil se dizer, fique em casa, mas no concreto é difícil, porque a gente tem que sobreviver.
A gente tem que Não ir tem em chegado busca. nada, as políticas públicas não têm chegado. Esses auxílios do governo, esse auxílio do governo, as prefeituras não têm alcançado essas mulheres. Esses programas que estão tendo aí. Olha, o auxílio tá, mas assim, não está vindo para todo mundo, né? E é uma injustiça muito grande que tem pessoas que trabalham e que estão recebendo. Isso daí é triste, E né? tem uma E nova forma de violência contra a mulher, né? Tem homens recebendo pelas mulheres, né? e a outra questão, se ele não for receber, ele está junto com ela na fila, mas quando chega na hora ele pega o cartão e aí ele saca e esse dinheiro ela não vê. Temos uma situação aqui no campo que uma mulher foi receber e aí o marido foi, pegou o cartão dela, tomou, passou o cartão, pegou o dinheiro, foi chamado a polícia foi chamado o conselho tutelar, porque tinha criança, o conselho foi, mas aí a polícia obrigou ele a dar metade do dinheiro, que foi 1.200, que era chefe de família, né? Então foi 1.200, Sim. e aí ele disse simplesmente que não tinha. Aí foi que o pai, que isso é um erro, se ele gastou, ele tem que se virar para entregar. Aí o pai pegou, não sei como que foi, se virou no popular, se arrumou lá, e daí pagou a metade. Mas ele, o agressor, ficou por isso. É. Mais uma forma de violência contra a mulher e contra a criança. Criança e adolescente, Isso. porque a mulher que fica com essa responsabilidade, essas mulheres, elas saem direto da Caixa Econômica para os supermercados, para as mercearias. Elas vão comprar comida, elas vão comprar as coisas básicas. E você vê homens fazendo isso. Meu Deus, é inacreditável a capacidade desses homens. É inacreditável. E outra Érica está falando aqui, ó. Érica falou aqui, o governo federal não liberou, cadê aqui? O governo federal não liberou o auxílio emergencial para agricultura familiar, agricultores familiares. Não não, liberou, eu não sabia disso. isso daí não. Só quem está na baixa renda, né, que tem o Bolsa Família, mas assim, específico para agricultura, para camponesa, não liberou. Então, outra forma assim de violência muito grande é as mulheres que nesse momento, hoje, domingo agora, esse final de semana, vai fazer 2 semanas, as mulheres não estão indo vender o seu produto. A feira foi suspensa semana passada. As feiras livres, né? Feira livre, né? Isso, Tá as falando, feiras né? livres foram suspensas, essa semana vai ser suspensa, e aí já a mulher já fica impactada na questão da renda, né? Da renda, assim, do que é preciso para se manter. Sônia, como é que faz, hein, Sônia? A gente ouve falar, mas isso eu não sei. Aí a feira foi suspensa e aquele produto todo que a pessoa tá perecível. Como é que Então, faz? então O que que acontece? como a feira pronto, o pessoal que faz pé de moleque, né? O pessoal faz pé de moleque, na segunda-feira, na quarta-feira, eles já colocam a mandioca de molho. Já coloca lá, para depois ir para a prensa. E quando é no Sim. sábado ou na sexta-feira, já vai a casa de farinha para fazer o pé de moleque, para fazer a farinha, para fazer o beiju, a tapioca. E aí vai ter que fazer o quê? Pegar uma moto e arriscar ir para outros povoados próximos para ver se consegue vender, para não perder o seu produto. E isso é uma situação assim muito impactante. É para, como é que se diz? É para nossa saúde? Mas aí tem esse impacto muito grande, né? Que não É uma faca de dois gumes, é terrível, é terrível. Agora, é por isso que eu digo, olha, as eleições municipais são as eleições mais importantes, porque as prefeituras, agora, elas têm que construir alguma coisa que dê suporte para as famílias, que, por exemplo, se as prefeituras tivessem alguma forma, não sei, assim, a gente tem que parar para pensar, alguma forma de comprar essa produção, né? sim. Sei lá, né, e repassar para algum supermercado, sei lá, eu fico pensando assim, que essas prefeituras tivessem
essa é uma condição da pessoa, do agricultor, da agricultora familiar não ter esse prejuízo, porque é claro que a pessoa não vai sair de casa, não tem as feiras, porque as feiras dão aglomeração e tudo, mas e aí esse produto, como é que fica? Como é que a pessoa sobrevive, como é que fica? Então, assim, agora, sabe, a próxima gestão executiva, a próxima gestão do executivo, a próxima gestão do legislativo municipal, elas vão ter que pensar em estratégias, porque aconteceu isso, nunca aconteceu nada igual, mas estratégias para quando acontecer coisas graves, assim, da pessoa ficar impossibilitada de ter um apoio maior para essa população, porque o legislativo municipal é o que está mais perto da população, o executivo municipal também. Então eles têm que se preocupar muito disso, a gente tem que parar de eleger pessoas ignorantes, analfabetas que eu digo no sentido, não é de saber ler e escrever, é de não saber o que é que uma vereadora faz, o que é que um vereador tem que fazer. E, por consequência, as pessoas não sabem o que exigir e fica nessa troca de favores, né? Me dê um saco de cimento, me dê 1000 blocos, porque não sabe o que exigir e o vereador ou a vereadora eleita não sabe o que tem que se fazer. É triste isso, sabe? A outra questão... Eu vejo a política partidária eu vejo a política partidária como a forma mais legítima de mudar a sociedade. Eu vejo assim. Sim, continue, Sônia, o que você ia dizer. Outra questão... Sim, a outra questão que a gente ainda vê, assim, dentro dessa questão da violência, né, doméstica, é que ainda existem mulheres que também vão à feira, vendem seu produto, quando está nas proximidades de terminar a feira, o companheiro, o marido, como elas queiram chamar, vai lá, encosta do lado, começa a conversar, se tiver algum cliente, ele interage, e daí ele pega o dinheiro dela, coloca no bolso e vai-se embora. E vai embora, né? Olha, homem agressor e pai irresponsável, eu desejo vida longa. Eles têm que envelhecer, eles têm que ficar velhinhos. Eles têm que ficar à mercê das pessoas que um dia eles foram algozes. Eles precisam. Fabiana está dizendo aqui, eles precisam aprender sobre planejamento de políticas públicas, né? Porque não se aprende, realmente fica fazendo moção de aniversário, reformando praça, reformando isso e aquilo, para fazer festa, para fazer show, políticas públicas que é bom, nada. Então, assim, isso, gente, toda regra tem exceção, a gente está falando no geral do Brasil, né? E a gente precisa rever isso de verdade, precisa mesmo rever essa questão. Sim, Sônia, mas continue, o que você falou aí, esses homens simplesmente pegam o dinheiro, embolsam e somem. Isso. E que para ele é normal, né? Para ele. Quer dizer, ela planta, ela colhe, ela vende, ela arrecada o dinheiro e aí fica sem. Aí você conversa, você orienta, você organiza, você mostra os pontos que não é por aí, entra no diálogo. E aí vai acontecendo. E quando uma coisa que eu lembrei, que eu não posso esquecer, como é que se diz que não se tem recursos para trabalhar com essa questão da violência, né, doméstica, familiar, racial, com corte racial, contanto que, olha, de repente veio N de dinheiro para os estados. E dos estados partilhou para os 75 municípios. E por quê? Para a mulher é difícil, nunca tem recurso. Uma das coisas que eu sempre falo é que não se vê políticas públicas para mulheres como investimento, se vê como despesa, como prejuízo. Alguns gestores, algumas gestoras não entendem que que a gente potencializando essas políticas públicas, a gente está tornando a sociedade um lugar melhor para se viver, as pessoas não percebem. Então, assim, é terrível. Investir em políticas públicas para as mulheres, as pessoas pensam que é fazer favor, que não precisa. As pessoas não entendem que nossas pautas são diferenciadas, que representatividade importa sim. Eu estou com muita esperança nessas eleições de agora, sabe? De se eleger muitas mulheres, muitas, que quando a gente elege uma mulher, a política pode mudá-la.
mas quando a gente elege muitas mulheres, elas podem mudar a política. Entendeu? Então, assim, ó, e Fabiana está falando aqui, os municípios não têm preparação para a calamidade. Realmente, todos os municípios deveriam ser obrigados a construir um plano de contingência vinculado ao orçamento municipal. Excelente, Fabiana, excelente. Deveria mesmo exigir essa construção desse plano de contingência vinculado ao orçamento. Realmente, realmente, você tem razão. Sônia, por favor, continue. A professora Sônia Meira está aqui falando, existem recursos, não há prioridade, porque o machismo e o racismo é a base da estrutura brasileira. Realmente. Nós estamos submersos nas lamas escuras do patriarcado ainda. E o patriarcado é o potencializador de todos esses maus, né? Machismo, racismo, misoginia, LGBTfobia. Infelizmente, o patriarcado é a base de tudo isso. Mas continue, Sônia, por favor. Uma das coisas que na sua fala aí, você falou que está nas lamas escuras, né? Troque. Vamos colocar nas lamas brancas, né? Por que só escuras? Não, mas as lamas escuras que eu digo é de sujeira. Não é assim, eu não falei escura de cor, não. Eu falei escura de sujeira. Lama escura de sujeira. E podre. Porque a lama do patriarcado é podre, é suja. Não vou nem falar mais para não confundir. Ela é suja, ela é podre. Entendeu? Porque ela é assim, é tipo areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Se não tiver alguma coisa lá fora para você se segurar, você não consegue sair. É uma lama desgraçada mesmo, densa, que puxa a gente para baixo. O patriarcado A doença. É a linha mais baixa que a humanidade pode chegar é o patriarcado. É a escória. O patriarcado foi construído pela escória mesmo. Tudo de mal foi construído, mantido pelo patriarcado. Infelizmente. E vem junto o machismo. Sim, Sônia. Sim, e sempre vem casado. Olha, machismo e racismo, eu digo que são irmãos siameses. Não existe um machista que não seja racista e vice-versa. Entendeu? LGBTfóbico é demais. Um dia desse um cara veio discutir comigo no inbox dizendo que é errado dizer LGBTfobia, porque fobia é medo. E não é que a pessoa tenha medo. É medo, sim, é aversão. As pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem, mas é isso aí. É um absurdo. As câmaras municipais, na realidade, na minha opinião, muitos vereadores e vereadoras estão completamente perdidos, não sabem o que se faz numa Câmara Municipal, sabe? Eu estou com um projeto Sororidade 2020 por mais mulheres na política, entrevistando mulheres que são pré-candidatas de todo o Brasil, e cada ideia fantástica dessas mulheres que eu digo, meu Deus, esses homens a vida toda no poder nunca pensaram nisso. Sim, Sônia, por favor, continue. A outra questão que eu trago é a violência, né, doméstica, que leva a uma desestrutura quanto à saúde da mulher. Se você vai no CAPES, se você vai em hospitais, você vê, a mulher está lá o quê? Está com diagnóstico de esquizofrenia, mas o que foi? A violência sofrida pelo companheiro ou pelo marido. Né? Aí é triste. Você vê várias mulheres no CAPES, ou sendo acompanhada pelo CREAS, ou CREANS, ou outros suportes, né, para amparar essa mulher, e ela está com distúrbio psicológico. E quando for analisar a causa, foi o sofrimento, foi o espancamento. Foi todo o quadro histórico vivenciado. A gente sabe que a violência doméstica contra a mulher, eu estava conversando com a psicóloga, ela dizendo assim, que é uma média de 15 anos para a mulher começar a se livrar, né, dessas coisas, para ela aprender a conviver com as sequelas, que tem umas que são sequelas definitivas, e que a mulher tem estresse pós-traumático igual ao de um soldado no pós-guerra. Então, assim, é uma coisa muito grave. O pessoal pensa que violência é só física, mas violência não é só física, a violência psicológica é terrível, terrível, e a gente tem que se alertar para tudo isso. Violência patrimonial, moral, sexual, né? Tudo isso a gente tem que falar à exaustão. Esse assunto não se exaure. Que o que falta ainda é muita informação, sabe? No meu ponto de vista, que falta muita informação. Como é que você vê isso lá? Chega informação lá, onde você fica, as ribeirinhas? Olha, a informação, ela chega, mas assim,
O difícil é juntar essas mulheres. Hoje ainda existe a dificuldade de juntar as mulheres numa roda de conversas para que elas possam dialogar. Entre nós, mulheres, elas se colocam, né? E uma das coisas que eu vejo que a gente tem que debater, que a gente tem que saber enfrentar, é a roda de conversa com homens quanto mulheres. Sim. Porque, assim, conversa com nós mesmas já existe bastante. Orientações, sofrimentos, umas mais, outras menos, mas, assim, o homem tem que estar presente, porque ele tem que saber o que ele está fazendo. Sônia, eu lhe chamei de novo. Como as pessoas não entendem, não sabem a realidade dessas mulheres. É muito fácil você dizer, vai prestar boletim de ocorrência, né, Sônia? Vai sua medida protetiva e o resto? E o resto? E já sofre agressão na delegacia. Porque a mulher, antes de sair, ela tem que pensar, ela sofre. Quando chega lá, ele falou que foi. Ah, mas daqui a pouco vocês vão se entender. E não é acolhida. A acolhida, a mulher já está num sofrimento triste. Agora, a acolhida... Aí trazendo, né, toda essa discussão, a questão da saúde, né, que as mulheres do campo, elas continuam trabalhando, mesmo nessa pandemia, ela continua indo vender o seu produto, e o impacto que estão sofrendo muito é essa questão de, por causa de ter que preservar a questão da saúde, essa questão de não acontecer, né? Mas vamos ter que saber conviver com tudo isso que está acontecendo, porque nós já havíamos enfrentando isso, já havíamos, e agora tem um tal de um vírus que vem aí, que coloca todo mundo em casa, que a gente não pode ir para a rua manifestar, né? Manifestar, conversar, bater papo, tentar. E aí a gente trocar ideia, literalmente, né? Trocar ideia no corpo a corpo, né? Sim, e aí a gente vê assim uma situação que uma mulher estava compartilhando comigo a questão de sofrimento, que ela está há 23 anos no sofrimento. Ela conversou, pediu orientação, eu a orientei, aí eu encaminhei. Fiz tudo como deve, né? Passo a passo. Aí ela chegou e falou para mim, olha, eu vou esperar mais meus 25 anos para ver se ele muda. Quer dizer, já tinha 23 anos. Ela para os 25 para ver se o companheiro mudar de atitude. Mas isso é pregado pra gente. Isso é pregado pra gente mesmo. Teve uma dessas meninas aqui que falou assim, que tem uma aqui que falou assim, espaço de denúncia, não tem pessoas capacitadas para o acolhimento, profissionais dos CREAS que fazem o primeiro acolhimento, quer dizer, capacitação e sensibilização do pessoal de acolhimento. E teve uma moça que falou aqui que na cidade dela, a Câmara Municipal, as mulheres que têm, estão a serviço dos maridos ou dos pais de algum homem, né, que não atuam especificamente, que não são atuantes e não abraçam a causa mesmo. Então, infelizmente, a gente vê isso no Brasil todo e a gente está tentando mudar, e não é fácil. A mulher foi ensinada que o lugar dela era o âmbito privado. E aí, quando ela vai para o âmbito público, que ela reconhece o âmbito público como um espaço dela, vem todos os obstáculos. Primeiro obstáculo é a sobrecarga no âmbito interno, no âmbito privado, quando ela não tem a parceria do marido. Quantas mulheres que eu conheço aí, casadas, que são mães solos, um homem imprestável dentro de casa, um homem inútil, né, dentro de casa, para dizer que tem, né, só por dizer que tem, é casada, tem um marido, mas um homem inútil, que imprestável, que não ajuda, não ajuda a... Como é que eu digo? Não é ajuda a palavra, cancelo isso. Não contribui com a evolução da família, que não contribui com o bem-estar familiar, que não contribui com nada. Um homem que não contribui, que não divide tarefas domésticas, que não divide a criação dos filhos, que não se demonstra como responsável por aquela família, por aquela prole. Infelizmente é o que a gente mais vê. Né? Infelizmente a gente vê demais isso, e isso é ensinado. Calma que ele vai melhorar. Calma que ele vai melhorar. Eu já tive várias clientes da mãe dizer, minha filha, seu pai também era assim.
Depois ele melhora. Depois, quando ele ficar mais velho, ele melhora, ele repensa. Né? Você vai deixar seu marido, você vai deixar o pai dos seus filhos, ruim com ele, pior sem ele? O que O que é que o povo vai dizer? Né? O que é que o povo vai dizer de você? Homem é assim mesmo, você deixa ele que tem um defeito, vai achar outro que tem outro defeito. Homem é assim mesmo. É o que mais a gente ouve direto. E aí a gente tem que ver mulheres que tenham a percepção desse desequilíbrio, né, de gênero, desse desequilíbrio, dessa falta de igualdades de oportunidade, de igualdade de oportunidade, dessa falta de inclusão que nós temos com relação à mulher. É terrível isso. Então a gente precisa eleger essas mulheres, eleger efetivamente e buscar um projeto de lei para que isso se torne lei, que os 30% de gênero seja para assumir a cadeira e não só para se candidatar. Porque os 30%, eu volto a dizer, os 30% da política partidária, gente, é de gênero, viu? Não é de mulher, não. Pode ser de homem também. É de gênero. Tem que ter no mínimo 30% de gênero. Então, na candidatura, a gente tem que lutar para ter 30%, no mínimo 30% de gênero na posse. É isso que a gente tem que buscar mudar. Pois não, Sônia, continue, querida. Então, eu vou lendo aqui enquanto você fala. São tantas coisas, né? A outra questão que eu gostaria de trazer é dizendo assim, que também, como ribeirinha, né, tem as mulheres das águas, né? Tem as mulheres das águas, tem as pescadoras, né, que quando eu falava assim da questão da saúde, um dos impactos também é essa prevenção, né? A gente vê um alto índice de doença, né? Devido a mulheres das águas. Problema ósseo, tem o CEAS, né? A gente tá uma das coisas muito grandes é o agronegócio aqui, que é uma violência. Que a gente está aqui com a cana, né? E era o platô, e o platô era de todos os camponeses e camponesas, e aí, numa época aí de um governo, ele foi tirado desse povo, e aí plantou-se cana, né? Foi usina, e vem aí, ninguém vai comer cana. E aí vem dentro desse agronegócio, vem os agrotóxicos, né? Que também são violência. São impactantes. Sônia, você falou aí agora essa questão, né, da mulher que fica muito tempo trabalhando dentro da água, das doenças que ela adquire e tudo. Eu vi aquelas as castanheiras, né, que perdem as digitais, né? Uhum. Elas perdem as digitais por lidar com a castanha. E eu queria saber de você, Sônia, como foi esse impacto do derramamento de óleo recente para essas mulheres que você representa? O impacto foi muito grande, né? Porque até então ela deixou de pescar, né? Quem é da água salgada deixou de pegar seus mariscos, as ostras, né? O camarão salgado, camarão da água doce. Quer dizer, foi um sofrimento muito grande. Eu não sei nem assim a noção, né? Só sei que foi muito impactante. Até hoje, continua, né? Porque a lama passou, mas aí os seus produtos que... As consequências ficaram, né? Ficaram. As consequências... Ainda continua, né? E assim, todos os impactos. Você tem o impacto da terra, do veneno, né? do agrotóxico, que aqui é por avião. Quando é proibido o aéreo, aí vão lá os terrestres, mas nunca deixa de não ter. E assim, é um número exorbitante, quer dizer, mais do que que não era para acontecer, né? Não era para ter esse agrotóxico na nossa região, nem na nossa plantação. Porque a gente trabalha muito com a questão da agroecologia, né? do cultivo à terra. E é isso que as mulheres estão falando, de uma água de qualidade, de uma alimentação, de uma soberania alimentar. Mas isso, o pão de cada dia não está em todas as mesas. Tem muitas mesas que estão sem esse pão de cada dia. Sônia, me diga uma coisa, como é que você vê, por exemplo, hoje, alguém falou aqui que o platô de Neópolis deixou mais riscos às famílias tradicionais de Sergipe. Fabiana está dizendo que é assistente social e vivo a realidade de municípios de pequeno porte e não tem estrutura para o pós-denúncia. Olha, pronto. Isso aí, eu vou ler o que Lu Adler falou aqui. Lu falou, o que foi que Lu falou? Pior é homem que pega a criança no final de semana
e é pai de Facebook, né? Pai de Instagram, de Facebook. Pega no final de semana, tira foto, por tantinho assim, vive o pai de super-herói. Então, Sônia, vamos falar dessa estrutura. O que Fabiana falou aí. A Lei Maria da Penha tem 3 eixos. Não é só você denunciar e pronto. Tem que ter uma rede funcionando para dar suporte psicológico, social e jurídico àquela mulher. Né? Um dos eixos é o suporte, tanto para a ofendida como para o agressor. Que agora, recentemente, teve uma medida protetiva, ou teve uma lei que trouxe 2 medidas protetivas, e uma delas é o acompanhamento psicossocial do homem agressor e o encaminhamento dele para programas de reeducação. Mas, assim, o pós-denúncia, quando a mulher vê que não tem jeito, que resolve denunciar, que salva a vida dela, né? Às vezes fica com sequela, fica doente, adoece mentalmente, mas psicologicamente fica doente. Mas, assim, o pós, a continuação, o apoio que ela tem que ter depois, um aluguel social, um Bolsa Família, uma inserção no mercado de trabalho, essa estrutura que precisa ter, porque um dos maiores problemas é a dependência financeira, isso realmente é muito falho ainda. Muito falho. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Uma das grandes dificuldades é de ser amparada, né? Pelas políticas públicas do enfrentamento. A gente vê, pronto, por exemplo, a gente escuta, ouvimos falar que tem a patrulha Maria da Penha. Mas onde é que ela está funcionando? Não são todos os municípios que tem. A gente vê que tem o ônibus Lilás, que eu penso que foi em 2007, que os ônibus Lilás vieram para o estado. 2013. 2013? 2013. 2013. Então, o ônibus Lilás, que é para ir... Ficaram suspensos. Que é para ir para essas questões, né? Que tinha todo um... Trabalhei muito no ônibus Lilás, trabalho voluntário, trabalhei muito. Que no dia que ele chegou em Sergipe, eu estava lá. E disse que tinha toda uma estrutura, psicólogo, psiquiatra, advogado. E aí? Vieram 2 ônibus, né? E teve um período que teve sim essa atuação, inclusive eu era advogada voluntária, depois ficou parado, sem funcionamento, e nessa gestão agora, o ônibus Lilás foi reativado. Nós reativamos até no Festival de São Cristóvão, né? 2 ônibus, mas assim, nós reativamos a secretaria lá, que eu sou da Secretaria de Inclusão, porque ficou muito tempo lá, jogado. E os ônibus ficaram parados. Uhum. E uma das coisas que a gente vê assim como a Fabiana colocou aí, pronto, tem a denúncia. Aí tem uma assistência. E depois? Né? As políticas públicas, voltadas para as políticas públicas nesse enfrentamento, não funcionam também. E aí tem um número que diz que a mulher, se ela for violentada, ela pode escapar daquele número. Como era que ela está ali perto daquele cara que agrediu, aquele companheiro que agrediu? Como é que ela vai pegar o celular dela para denunciar? Mas aí tem um detalhe, viu, Sônia? Aí eu já complemento. Que a denúncia pode ser feita não só por ela. Por isso que, principalmente nesse isolamento social, nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, as pessoas que estão ao redor dessa mulher precisam entender que tem responsabilidade sobre isso e precisam denunciar. A vizinhança, colegas de trabalho, as famílias, a igreja, pessoas da igreja onde ela andava, as pessoas que estão em torno desta mulher têm que entender que tem responsabilidade sobre esses casos e com relação à denúncia. Né? Tem mulheres que são salvas por conta disso, da vizinhança. Então, às vezes ela não pode denunciar, como agora mesmo, que está no isolamento social. Tem mulher que não tem acesso nem à internet, ou se tem monitorada. Isso. Então, nós temos que ter alguém, família, vizinhança, que tenha que se envolver nisso aí. O Estado sozinho não resolve tudo, não. Olha, nós estamos falando aqui de deficiências do Estado, mas o Estado não tem como agir sozinho. Porque a sociedade, os movimentos sociais... município, né? Não, o Estado, quando eu falo, o Estado lato sensu, né? Tá. As 3 esferas. Quando eu falo Estado, eu falo as 3 esferas. Municipal, estadual e federal. Então, o Estado, com as políticas públicas dele, quer seja qualquer esfera, sozinho não tem condições de resolver isso se a gente não participar. Se a sociedade civil, as famílias não mudar a educação, se as igrejas não entrarem nisso, né? Se todos os profissionais e profissionais que estão na linha de frente, o pessoal
da área de saúde, da educação, se essas pessoas não se movimentarem, não tem Estado que dê conta. Não tem Estado que dê conta. Como é que vai funcionar? Outra coisa, né? Que além das denúncias, pronto, recentemente uma mulher foi espancada. Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ela foi Estou espancada. ouvindo. E aí um homem falou para o filho, e o filho comentou aqui. Eu liguei para a mulher, falei, como é que você está? Como é que está a sua situação? Não, Sônia, não se preocupe, eu estou bem. Eu estou Pois bem. é. A naturalização da violência é feita, existe, inclusive com a vítima. A naturalização de acreditar que aquele homem está fazendo aquilo para o bem e de não querer que aquele homem vá preso, de não querer o mal dele. Por quê? Toda vez eu dou esse exemplo. Eu tive uma cliente que veio conversar comigo, que o marido dela foi preso em flagrante para agredindo ela, e ela veio me pedir para que eu fizesse alguma coisa para ele ser solto. E aí eu perguntei a ela, por quê? É porque a gente tem que, antes de julgar, conversar, para entender. Porque às vezes não é a realidade da gente, né? Aí eu disse a ela, por que você quer que libere ele? E ela disse, eu quero que libere ele. Por quê? Eu nunca trabalhei, não tenho nem o ensino médio, terminei, parece que ela terminou a quinta série, uma coisa assim. Não tinha nem o ensino fundamental maior. Ela nunca trabalhou em nada fora de casa. Tinha 4 filhos com eles, casou com ele com 16 anos. E se ele ficasse mais tempo preso, ia perder o emprego. E ela disse, eu vou dar o quê para meus filhos comerem, se ele perder emprego? Se ele perder emprego, ele bota um saco nas costas, se pica no mundo e acabou. Porque é isso que uma boa parte desses homens fazem e a sociedade não cobra. Não cobra nada, responsabilidade nenhuma deles. Né? O aborto dos vivos e dos que não nasceram ainda, feito pelo homem, não é condenado. Né? Quando o homem vira as costas para a família que vai embora, isso é aborto dos vivos. Né? Quando o homem vê a mulher que está grávida, não quero saber, não posso, ou então vai embora, por ação ou por omissão, se exime da responsabilidade, entendeu? As pessoas não veem como um aborto. Só vê aborto quando é a mulher que pratica. Então, assim, essa mulher que você citou o exemplo, é uma mulher que já está num relacionamento adoecida, completamente com o sentimento deturpado do que é um relacionamento. Né? O que é que ela pensa? Não, é meu marido, ele fez isso, mas foi alguma coisa que aconteceu, ele vai mudar, ele vai melhorar. Ruim com ele, pior sem ele. E é isso que ensinam. Durante muito tempo, o direito respaldou a sujeição feminina. E tem religiões que até hoje respaldam essa sujeição feminina, infelizmente. Então é um problema complexo demais. Mas, Sônia, eu estou lhe ouvindo, você pode falar. Então, uma das coisas que a gente tem que, nesse enfrentamento, né, a gente tem que ver essa questão. O movimento de mulheres camponesas, ele trabalha com orientação, né, a prevenção, orientação, denúncia, que ela, capacitações, formações. Agora não, porque a gente tem que ficar em casa, entre aspas, mas... Tudo suspenso, né? Mas tudo suspenso, mas aquelas que têm o acesso, a gente consegue conversar ainda com elas por celular, né? E dizer, assim, que a gente precisa banir mesmo, não sei como, o feminicídio está aí, tá se alastrando. Banir, reduzir essa violência, e a garantia dos direitos, né? Fundamentais pela vida das mulheres, e especialmente também pelas mulheres negras. As mulheres negras, né? É bom fortalecer, porque assim ainda há uma discriminação, ainda há uma desigualdade dentro inclusive, né, na sociedade. E eu digo assim que eu não sei como é que vai fazer agora com as camponesas, que ela repassar as merendas do PAA, se PENAR, né? E agora as escolas não estão funcionando. As escolas não estão funcionando. Sônia. Oi. Eu queria falar com você, porque assim, a conversa é tão boa que eu ficava mais 1 hora aqui. Nós temos 2 minutos para finalizar, que a live cai. 1 minuto e meio, na realidade. Eu só queria salientar aqui que Pureza falou. Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Coisas assim que a gente não sabe, a realidade que não é nossa do dia a dia. Queria agradecer a sua presença. E Pureza falou aqui, Pureza foi secretária adjunta na época,
e ela falando assim que um dos maiores problemas foi a extinção da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que acabou com muita política pública que estava funcionando, inclusive esses ônibus. E eu queria que você se despedisse, que nós temos um minutinho de nada, está acabando aqui, e muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram e participaram dessa live, né? Dizer que é assim, precisamos semear agroecologia, colhendo saúde e autonomia, fortalecer a luta em defesa da vida todos os dias e trazer assim a questão das sementes, que é muito importante, as sementes para a camponesa, para o camponês, nessa situação de pandemia, as ervas medicinais, se cuidar, os chás, né? Os banhos, ele faz parte da nossa vida. Então, assim, a nossa prevenção, a saúde, o cuidado com nós mulheres. Abraço, Valdilene, uma boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Eu ficava mais uma hora aqui. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada por participar. Pessoal, muito obrigada. Até quarta-feira que vem, né, com a nova entrevistada, que será Gigi, querida, maravilhosa poetisa. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Sônia.